só colocar aqui o tema da live. Opa. Já tá vivo? Já tenho. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje eu tô com um convidado aqui super especial, meu marido. A gente tava até fazendo, né, as avaliações a respeito das perguntas que vocês deixaram, porque o tema de hoje é violência doméstica, né? Depois eu fiquei me perguntando, meu Deus, como é que eu sou casada com um cara que trabalha com violência doméstica há 5 anos, no combate à violência doméstica há 5 anos, há 7, né? 7 anos, amor. E eu nunca trouxe essa temática aqui pra nossa rede social, né? Mas enfim, o importante é que hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, esclarecer todas as dúvidas de vocês. Fizeram muitas perguntas, a gente não conseguiu selecionar todas, porque, enfim, algumas são repetidas, né? E o nosso tempo é muito escasso também. Mas as regras dessa live são as mesmas regras das lives que a gente já trabalha aqui, tá bom? Se você quiser deixar alguma pergunta, tem que ser uma pergunta relacionada ao tema, que é violência doméstica, e o quanto isso pode influenciar, claro, o relacionamento a dois, né? Porque a gente vai falar muito sobre, o meu Instagram é muito voltado para relacionamento a dois. Essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube, tá certo? Como é que eu tenho acesso às lives gravadas, Vânia? É só você ir lá em destaques do meu Instagram, procurar por live semanal, live gravada. Então lá tem conteúdos, vai ter esse conteúdo, vai ter conteúdo também sobre ciúme, infidelidade, linguagem de amor, né? Tudo que a gente fala muito aqui na nossa rede social. Tem também o meu podcast, tá bom? Que são dicas curtas e rápidas para você escutar enquanto dirige, enquanto prepara alguma coisa, cozinha, faz atividade física, tá certo, gente? Como é que eu faço para poder ter acesso ao podcast? Só ir no destaque do meu Instagram também, procurar por podcast, arrastar lá pra cima, você vai ter acesso a todo o conteúdo através do Spotify, através do Deezer e outras plataformas que eu menciono por lá, tá bom? E no link da minha bio você tem acesso ao meu grupo VIP, né, que é onde a gente tem mensagens exclusivas a respeito de relacionamento a dois. São exclusivas mesmo, as mensagens do grupo VIP, porque o que eu posto lá eu não posto no meu Instagram, eu não posto no meu Facebook, né, eu não posto no YouTube e nas outras redes sociais. São só mensagens voltadas para esse grupo de pessoas, então você tem que participar. Só ir lá no link da minha bio, tá bom? Bom, gente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o meu maravilhoso marido, Túlio, mas eu vou deixar ele se apresentar para vocês, né, amor? Acho importante você falar com que você trabalha, para as pessoas conhecerem um pouco o seu trabalho. Pode se apresentar. Pessoal, boa noite, meu nome é Túlio Ortiz, eu sou analista do Ministério Público desde 2013 e eu trabalho com violência doméstica desde 2013. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade da minha esposa de falar um pouco sobre violência doméstica, um pouco sobre o meu trabalho. Então vamos lá? Gente, só lembrando, você pode deixar perguntas? Pode. Não sei se vai ter tempo, porque a gente recebeu muitas perguntas e a gente não vai talvez ter tempo para poder responder todas, mas deixa aqui sua pergunta do mesmo jeito, se você tiver algum questionamento, porque a gente vai tentar responder para sanar todas as dúvidas, porque ainda temos muitas dúvidas a respeito dessa temática e é muito importante a gente esclarecer, um canal como esse pra gente esclarecer e dar segurança para as pessoas, para que elas possam tomar as providências necessárias diante de uma situação de violência. Bora lá. Só uma observação, vocês estão escutando a gente bem? É verdade. Sinalizem. Vocês estão conseguindo escutar a gente bem? Porque eu tô sem o microfone, geralmente eu tenho o microfone de lapela aqui. Só me dá um ok se dá pra me ouvir bem, porque aí eu vou ficar mais tranquila. Ok? Cadê o ok de vocês? Pra poder ir direto ao ponto. Uhum. Sim, tá bom. Obrigada, Luísa. Vamos lá. Primeiro, essa pergunta foi feita por um homem. Legal, né? Os homens também fazerem os seus questionamentos, mas é importante responder isso aqui. Por que uma lei especial apenas para as mulheres e não para os homens? Assim, existem alguns grupos sociais que eles são, por vários fatores, considerados frágeis, que merecem uma proteção especial. Então, por exemplo, os trabalhadores, eles têm uma fragilidade em relação ao empregador. Então, existe a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. O consumidor, frente ao fornecedor, ele também possui uma certa fragilidade. Então, existe o CDC, o idoso, o Estatuto do Idoso, a criança, o ECA, tudo nesse sentido. A Lei Maria da Penha foi criada nesse intuito,
de proteger a mulher, levando em consideração a característica dela de hipossuficiente na relação. Então, por mais que seja meio ruim aceitar isso, é uma realidade, infelizmente. A mulher possui uma hipossuficiência, uma fragilidade física, econômica e outros tipos de fragilidade social na relação doméstica. Tá, eu acho importante, gente, só comentar aqui que, assim, não que a gente concorde com isso, né? A gente realmente acredita, eu, por exemplo, como mulher, eu realmente acredito que não existe uma diferença entre homens e mulheres, né? Tipo, a mulher é mais frágil que o homem. Mas, infelizmente, isso é um fato, socialmente falando. A gente vê aí, no mercado de trabalho, as mulheres recebendo menos que os homens, por exemplo, né? Isso, apesar da gente discordar disso, é um fato. Então, é por conta desses fatos que a gente vai mudar, eu espero, e eu acredito muito nisso, socialmente falando, ao longo de muitos anos, isso vai mudar e a gente não vai ter mais esse contexto. Mas hoje o contexto é esse. E por isso, existe uma lei para defender mulheres, não homens, tá certo, amor? Então, basicamente, existe a questão da igualdade. E a lei vai tratar igual pessoas que estão na mesma condição. Se existem pessoas que estão em condições diferentes, a lei existe justamente para corrigir essa distorção. Então a lei confere prerrogativas, uma situação favorável à mulher, realmente para deixá-la nessa condição de igualdade. Perfeito. Bora lá. Quais são as formas de violência doméstica? Essa é uma excelente pergunta, gente, fizeram, ó. Quais são as formas de violência doméstica, além da física? Porque a gente pensa muito, né, eu fui agredida fisicamente, então fui vítima de violência doméstica. E às vezes, eu não fui agredida fisicamente e fui vítima de violência doméstica e nem sei. Quais são as formas? É importante entender isso porque muitas mulheres pensam que só podem procurar a delegacia da mulher se sofrer uma agressão física, um soco, alguma coisa nesse sentido, mas não. Existem 5 formas de violência, né? A violência psicológica, a violência moral, física, que é o empurrão, a violência sexual e a violência patrimonial. Então, desde um xingamento, pode pensar toda sorte de xingamentos aí, até o fato do indivíduo pegar e quebrar o celular da vítima, ou então várias sortes de infrações penais diferentes podem ensejar a proteção pela Lei Maria da Penha. Então não é só a agressão física. Às vezes um simples xingamento pode configurar a violência doméstica. A violência sexual. Violência sexual, estupro. Tá? Entendi. Violência psicológica antecede a agressão física. Isso é uma pergunta, Mariela? Eu acho que a Mariela está falando do ciclo da violência. Porque assim, inclusive acho que eu estou até adiantando uma das perguntas aqui que fizeram. Assim, dificilmente o indivíduo ele vai começar com uma tentativa de homicídio, com um soco no rosto. O ciclo da violência ele começa com pequenos sinais de controle. Então, por exemplo, é muito comum na minha realidade eu ouvir mulheres que disseram, bom, ele começou me impedindo de falar com certas pessoas. Depois ele exigiu o acesso ao meu celular, afinal de contas eu não tenho nada a esconder. De repente ele me empurrou, né? E foi algo, é uma construção, é um ciclo realmente que vai aumentando. Então tem que tomar cuidado com esses pequenos sinais. A minha experiência diz que o homem que ele é machista e controlador, a carga de violência só vai aumentando com o tempo. Infelizmente não melhora. Se não tiver acompanhamento psicológico, se não tiver uma mudança de educação, infelizmente a tendência é piorar. Isso. E aí a gente muda isso como? Essa mentalidade. Assim, é importante falar isso também, né? Bom, a Lei Maria da Penha, ela tem o viés repressivo, que é o viés criminal. Então, se o indivíduo ele pratica um crime, ele vai responder criminalmente, ele vai sofrer medidas protetivas que vão tirar ele da casa, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, o viés repressivo. Mas ela também visa a educação. Então, o acompanhamento da criança nas escolas, grupos de reflexão para homens que são acusados de violência doméstica é muito importante. Então, infelizmente, a violência doméstica possui um viés cultural. Então, é necessário mudar a mentalidade do indivíduo. Né? Nós mulheres, por exemplo, na hora que a gente foi criar os nossos filhos, né? A gente educar, não por uma criação feminista, né? Eu acho que grupos
de diálogos masculinos, não só envolvendo homens que já cometeram algum tipo de violência doméstica, mas que nunca cometeram, que às vezes têm atitudes que são extremamente agressivas ou machistas e nem se dão conta disso, né? Eu acho que e já existe muito isso. Eu não sei nem se existe em Belém. Se vocês conhecerem algum grupo desses, a gente vê muito. Eu sigo, inclusive, o Instagram de um rapaz que ele faz grupos para homens para mudar essa mentalidade. Né? Se a gente estiver aqui em Belém ou na sua cidade, você deixa aqui, já divulga, porque eu acho que a importância dessa live é essa, né? A gente ajudar as pessoas a mudarem a mentalidade. Vamos para outra pergunta. Excelente pergunta essa também, que deixaram aqui pra gente. A mulher transexual é protegida pela Lei Maria da Penha? Sim, existem os sujeitos da violência doméstica, que são abarcados pela Lei Maria da Penha. Então, é a violência praticada pelo homem contra a mulher ou mulher contra a mulher. O homem contra a mulher como vítima de violência pode ser tanto a mulher biologicamente ou aquela que se entende mulher, que é justamente a mulher trans, independentemente da cirurgia de transgenitalização. Então basta a mulher se identificar como mulher, que ela será defendida pela Lei Maria da Penha. E mulher contra a mulher nos relacionamentos homossexuais. Muito bom, muito esclarecedor isso, né, gente? A mulher transexual, independente da cirurgia, e mulher contra a mulher no relacionamento homossexual, também é protegida pela Lei Maria da Penha. Boa, muito boa. Pode ocorrer da mulher fazer isso com o homem? Bom, existe violência de gênero praticada contra o homem, mas ela não é abarcada pela Lei Maria da Penha. Então o homem não pode ser protegido pela Lei Maria da Penha. Por exemplo, a Vânia pratica uma agressão contra mim, eu não posso lá. Existem outras espécies de proteção. A Vânia vai responder criminalmente, estou dando um exemplo aqui. Se ela quebrar o meu celular, ela vai responder, mas não será com a gravidade que tem a Lei Maria da Penha, vai ser com o Código Penal normal. Perfeito. Vamos lá, próxima. Apanhei do meu namorado, mas não sou casada com ele. Isso se configura como violência doméstica? Boa pergunta. Gente, vocês fizeram excelentes perguntas, tá? E aí, amor? Sim, existem os âmbitos da violência, tá? Existem 3 âmbitos da violência que servem para caracterizar a violência doméstica, a violência familiar contra a mulher. Então, o primeiro âmbito é numa relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. Quando a lei diz independentemente de coabitação, é aquela relação esporádica, efêmera, um fica, por exemplo. Um fica. Numa festa você ficou com uma pessoa, de repente ficou mais 2, 3 dias e o indivíduo lhe agride. Você está protegida pela Lei Maria da Penha. Então esse é o primeiro âmbito, é uma relação íntima de afeto e não tem essa característica necessária que seja algo duradouro. Mesmo relações efêmeras são defendidas. Tem o âmbito familiar, que é o mais fácil de entender, que é o tio, o pai, o irmão. E tem a unidade doméstica, que são o local de convívio, independentemente de laço familiar. Então eu dou o exemplo daquela empregada doméstica que basicamente cria os filhos do patrão, que já tem autoridade ali na casa, já tem uma intimidade. Ela não tem relação íntima de afeto, ela não namora ninguém na família, ela não é de família, não tem laço familiar com ninguém, biológico. Familiar também. É familiar. Mas ela está naquela unidade doméstica de convívio, então ela também é abarcada pela Lei Maria da Penha. Perfeito. Ou seja, gente, fica, né? Já você sofreu violência de uma pessoa com quem você está ficando, isso já pode você já pode ter essa proteção da Lei Maria da Penha. Sim. Entendeu? Fica. Acredito que esse grupo para homens é importante. Muitos homens agressivos também sofrem algum tipo de relação abusiva em alguma fase da sua vida, às vezes reproduzem comportamentos inadequados. Verdade, Mariela, muito bom esse. Gente, assim, uma observação psicológica aqui, só para vocês terem ideia, tá? Eu não estou justificando o comportamento, eu estou explicando a origem de alguns desses comportamentos. Imagina que o cara, ele cresceu vendo o pai bater a mãe, né? Mas o pai ama a mãe. Então ele entende o quê? Bom, eu bato porque amo. Quando ele vai lá e reproduz esse comportamento com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva, seja lá o que for, com o seu fica, né? Que a gente viu agora que até o fica já tá incluso aí na defesa da Lei Maria da Penha. Ele entende o quê? Pra ele é assim, mas eu te amo, por isso eu te bato. Porque ele aprendeu lá atrás que amor e agressão física estão diretamente relacionados.
difícil pra gente entender isso, mas eu tô explicando pra vocês, pra que vocês tentem compreender o que passa na cabeça dessa pessoa, porque é muito difícil a gente assimilar tudo isso como mulher, né? Perfeito, vamos lá. Tenho medo, na verdade, essa pessoa que ela deixou uma frase, eu vou interpretar a pergunta dela, porque ela diz assim: tenho medo de denunciar meu parceiro e algo pior acontecer. Ou seja, sei lá, como se fosse ela fazer a denúncia e depois ser perseguida, ser assassinada por ele, alguma coisa assim. Quando a vítima vai à delegacia e ela relata uma violência, então, por exemplo, a vítima sofreu um empurrão ou foi xingada por um xingamento qualquer, ela vai na delegacia relatar isso. Nesse momento, o delegado vai oferecer a oportunidade dela pedir medidas protetivas de urgência. São medidas deferidas pelo juízo que protegem a vítima e estabelece algumas obrigações, algumas limitações para o suposto agressor. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A vítima vai na delegacia e diz: olha, ele me agrediu, ele me deu um soco no rosto. Ela pode pedir para o juízo que ele seja impedido de se aproximar dela numa distância de 100 metros, impedido de se comunicar com ela por qualquer meio, WhatsApp, DM de Instagram, telefone, enfim, obviamente também falando, se aproximar. Então existem essas medidas que o juízo pode determinar para proteger a mulher, de forma liminar, né? Sem ouvir inclusive o acusado. E o que acontece se o agressor ele descumprir essas medidas? Bom, o descumprimento em si é uma infração penal, é um crime. Então, se tem uma ordem do juízo determinando que o indivíduo não pode se aproximar da mulher, no ato dele se aproximar da mulher, isso em si é um crime. É um crime com uma pena, inclusive, salvo engano, de 2 a 4 anos. É um crime até pesado a pena. E se ele praticar um outro crime, ele vai responder por um outro crime. Então, por exemplo, existe uma proibição do juízo dele se aproximar da vítima. Ele não pode se aproximar numa distância de 100 metros. Ele vai até a vítima e dá um soco nela. Ele pode ser preso preventivamente, ele vai responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva, ainda vai responder pela lesão corporal que ele praticar. Entendi. O que essa pergunta é uma pergunta mais psicológica, assim, né, gente? Eu tenho algumas explicações para isso, não são justificativas, tá? Mas, assim, é uma baseada na sua experiência, né? Você atendendo lá esses casos. O que motiva um homem a ser violento? Que motiva um homem a ser violento? Um barulho aí fora. Não, mas... assim, o que motiva um homem a ser violento, eu acho que foi o que a gente acabou de falar. É algo cultural. Infelizmente, o homem pode ser chocante as mulheres escutarem isso, mas o homem que ele é machista e violento, ele enxerga a mulher como um ser inferior a ele, por incrível que pareça. Ele entende que a mulher é inferior intelectualmente, economicamente, fisicamente, então ele tem que subjugar a mulher, tem que submeter aos desígnios dele e ao que ele acha que é certo ou errado. Então ele acha normal ele agredir a mulher que não quer mais continuar com ele. Ele acha isso normal. Ah, tu não queres continuar mais comigo, eu vou te agredir, eu vou te ameaçar. Ele acha normal isso. Então, essa cultura é que gera, infelizmente, a violência doméstica. Uma pena isso, né, gente? E a gente volta para aquilo que a gente falou anteriormente, da gente tentar mudando essa cultura, né? Porque a Lei Maria da Penha é uma maneira mais incisiva de mudança, né, dessa mentalidade, mas existe também a questão da educação, como o Túlio falou anteriormente, a gente, né, educar, por exemplo, os nossos filhos, ter grupos de diálogos a respeito dessas temáticas para poder mudar a mentalidade mesmo, né? Tem uma observação aqui da Nancy: medida protetiva não protege. O correto era que, mediante a queixa do indivíduo, o indivíduo fosse logo detido. Mulheres de mulheres morrem tendo medida protetiva. E aí, amor? Eu acho que ela quis dizer milhares de mulheres. Milhares de mulheres. Assim, é um tema complexo, porque o direito penal, ele visa punir, mas ele é a última esfera de proteção. E ele não pode ser aplicado ele tem que ser aplicado de forma cuidadosa e temperada. Imagina, Nancy, que você vai na delegacia, a sua vizinha que não gosta de você diz assim: olha, a Nancy fez isso comigo. É simplesmente uma mentira e você vai preso em flagrante imediatamente. O sistema de proteção, o criminal, ele tem que tomar certas medidas para evitar que sejam praticados abusos. Normalmente, às vezes, acontecem abusos. Então,
é uma balança que é muito complicada, é algo muito complicado de aplicar na prática, mas a vítima ir na delegacia e relatar algo, à exceção da prisão em flagrante, obviamente, que se ele está em situação de flagrância, ele vai ser preso, mas qualquer relato da vítima ensejaria em prisão automática, no estado de direito, que é o estado que nós vivemos, é algo que não é aplicado. Mas, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. A vítima, no momento que ela vai na delegacia, se ela está em situação de extrema fragilidade, ela pode requerer o abrigo. O abrigo é um local que as pessoas de localização sigilosa, ela é protegida pelo Estado e ela pode ficar nesse abrigo com proteção do Estado por tempo indeterminado. Ela vai receber alimentação, lugar para dormir para ela e para os seus filhos. Então, nesse caso, se a vítima tiver uma situação de muita fragilidade, ela pode ser encaminhada para um abrigo, por exemplo, e ficar lá por tempo indeterminado. Entendi. Eu entendo o teu questionamento, Nancy, porque a gente vê tantos casos aí, né, de morte de mulheres, né? A gente vê tantas situações como essa que a gente às vezes fica até descrente dessa proteção, desse cuidado. Então, assim, eu acho que uma pergunta que eu acho importante responder aqui é assim, isso funciona, né? Denunciar funciona? E outra, como e onde denunciar? Eu vou ter... Gente, me fizeram uma pergunta muito interessante, que é assim, vou gastar muito dinheiro denunciando? É importante a gente falar sobre isso. Amor, explica isso aí para as pessoas entenderem que não tem nem esse investimento financeiro como as pessoas têm receio. Assim, as pessoas têm que, pelo menos, saber, nós temos um sistema muito complexo e muito eficiente de proteção à mulher. Tem muitos instrumentos de proteção que são analisados caso a caso. Infelizmente, nós ainda temos vítimas fatais, é um fato. E o trabalho é que a gente mude culturalmente essa questão e evite que novamente isso aconteça, esses novos casos se repitam. Mas assim, não há gasto nenhum. Quando a vítima ela vai na delegacia e ela sente necessidade de medidas protetivas, ela não precisa de advogado. A lei estabelece algumas exceções onde você pode falar com o juiz diretamente sem precisar de advogado. Por exemplo, no juizado especial civil, você não precisa de advogado. Na justiça do trabalho, você não precisa de advogado. E na violência doméstica, também não precisa de advogado. Então, basta a vítima se dirigir à delegacia e pedir medidas protetivas. Não vai gastar nada. Qualquer delegacia? Delegacia da mulher. Bom, existem municípios onde não existe delegacia especializada. E você vai na sua delegacia, não sei de onde você está vendo essa live, mas aqui em Belém nós temos a DEAN, que é um centro integrado de proteção à mulher. Tem vários serviços de proteção à mulher disponibilizados no mesmo endereço. Então nós temos a DEAN, onde tem delegacia especializada, você procura a DEAN. Onde não tem delegacia especializada, você vai na delegacia do seu município. Tem outros serviços também, mas esse é um deles. Eu vou te falar depois sobre outros serviços. É importante a gente mencionar isso. Então assim, você foi vítima de violência doméstica, você procura uma delegacia especializada. Se não tem no seu município, na sua cidade, você procura a delegacia que trabalha com todos os casos, né? Espero estar falando da maneira correta. Mas assim, não precisa ir... porque as pessoas ficam... no Ministério Público, ou então tem que contratar um advogado? Não, você vai direto na delegacia e tem toda uma jornada aí, né? Medida protetiva, já foi isso aqui. Fizeram uma pergunta, mas se a vítima filmar o parceiro, é logo preso? Bom, acho que eu não me fiz claro quando eu falei que ele não será preso. Quando eu falei que ele não será preso, é se ele não tiver em situação de flagrância, tá? Flagrância é quando ele está cometendo crime ou ele acabou de cometer um crime. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para Luísa Cardoso. A vítima foi agredida e levou um soco, tá? Você liga para a polícia e chega a polícia naquele momento. Então, acabou de acontecer o crime. Ele vai ser preso porque ele está em situação de flagrância. Ponto. Aí não precisa de filmar, não precisa de nada. Se ele vai estar machucado, ele está lá dentro da casa, estão os móveis revirados, em situação de flagrância, ele vai ser preso. O que eu quis dizer é que nem toda situação que vai ser relatada... Então, por exemplo, olha, ele me ameaçou tem 2 meses atrás. Ele mandou uma mensagem dizendo que vai me matar. Ele não poderia ser preso porque ele não está mais em situação de flagrância. É isso que eu quis dizer. Mas, por exemplo, se aconteceu, você filmou o que aconteceu há muito tempo atrás, ele não está em situação de flagrância, ele não vai ser preso. Entendi. Tem mais um comentário aqui. Nossa, tem 2 comentários aqui. O caso de maior negligência do Estado foi o da Eva Luana, onde a mãe e ela sofreram violência doméstica. Cheguei agora, não peguei o início da live, por enquanto, com o comentário da moça que falou: Julie,
Qual medida protetiva ainda que a medida protetiva ainda é falha? KKKK. Ah, sim, que a gente estava falando assim dos nossos medos e preocupações a respeito, né, da eficácia de tudo isso, mas assim, existe uma eficácia, né, e acho importante, a risada foi sem querer, desculpa, sem problema, Júlia. A Júlia é minha seguidora aqui já daqui a muito tempo. E existe uma eficácia, né, por isso que é importante a gente falar um pouco sobre ela, para que as pessoas se sintam mais seguras, né, a respeito de dar continuidade, né, nesse trabalho, nessa denúncia. O correto mesmo é não permitir o início, tipo alterar a voz, xingamentos, etc. Mas infelizmente tem mulheres que acham normal o grito. Pois é, gente, aí entra a parte do que eu trabalho muito na minha rede social, que é a questão, o que eu falo sempre pra vocês, valores. Então assim, você tem que se relacionar com uma pessoa que tem compatibilidade com seus valores, uma pessoa que tem uma boa capacidade de mudança, não é porque você vai ver esses comportamentos, putz, ela já fere seu valor a respeito de início. Então você tem que saber se você tá disposta a lidar com isso. Porque, imagina, se isso vai piorando até chegar num caso que a gente tá falando agora. Você tá entendendo? Então, assim, você tendo clareza daquilo que você espera para uma relação, respeito, fidelidade, transparência, lealdade, você vai ter muito mais facilidade de se conectar a uma pessoa que tá mais compatível com aquilo que você espera. Você tá entendendo? Às vezes a pessoa não sabe nem quais são os seus próprios valores. E ela, como é que ela vai... como eu vou para algum lugar se eu nem sei para onde estou indo, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar te serve. Então você tem que ter clareza dos seus valores e se relacionar com alguém que tenha congruência com isso, beleza? Certo? Bom, como se defender da violência psicológica dentro de casa? Pergunta de uma das seguidoras. Como se defender da violência psicológica dentro de casa? Bom, assim, como eu já falei, um dos instrumentos seria ir até a delegacia e requerer medidas protetivas. Esse é um caminho básico. Outra coisa é entender, como eu falei, do ciclo da violência, onde ela começa. É nos pequenos detalhes, são nos pequenos sinais de controle. Então, realmente se posicionar e dizer e entender que aquilo primeiro... Perdão, gente. Perdão, estamos de volta. Recebi uma chamada no meu celular. Já coloquei no modo avião. Primeiro entender, né, o que seriam esses primeiros sinais de controle e tentar cortar. Mas acho que tem que tomar só um cuidado com esse discurso de mulheres aceitam. Aí você acaba colocando, às vezes, a mulher como culpada da situação. Verdade. Também não é isso. Eu acho que muitas mulheres, às vezes, elas não entendem o que é o controle. Ela não entende o que é a questão do machismo e ela não entende que ela é vítima. Na verdade, não é nem que ela aceita a questão da violência. Ela não se entende como vítima. E também a questão de educação. Educação tanto do homem quanto da mulher. Às vezes a mulher reproduz atitudes machistas sem se perceber. Já recebi várias mulheres que estão em condição de dependência econômica e elas dizem assim, não, porque eu continuo com ele, porque eu não tenho dinheiro. E também o homem é que tem que trabalhar e eu não vou trabalhar. Não é que ela não quer trabalhar, não é isso. É que ela tem esse conceito que ela viu a mãe dela reproduzindo, que ela viu a avó reproduzindo, de que o homem tem que trabalhar, então ela nem se entende vítima, ela nem percebe que ela está tendo uma atitude machista. Então, às vezes, é difícil, é complicado botar isso aí, porque acaba culpando a mulher pela situação de violência, que não é o caso. Verdade, gente. E também, gente, sororidade, né? A gente se apoiar nesse momento. Foi aquilo que tu acabou de falar. Às vezes a pessoa nem se percebe. Então, qual é o nosso papel, por exemplo, como mulher, na hora de ajudar uma outra mulher? Ajudá-la a se perceber. Porque eu acho que na hora que a pessoa está passando por uma agressão física, né, verbal, moral, gente, na hora que a pessoa está passando por um momento como esse, ela não precisa de alguém para piorar a situação, com todo respeito. Então, esses comentários do tipo, você aceita, você é submete, como você não se posiciona. Às vezes a pessoa nem tem condições psicológicas de sair daquele cenário. Então o nosso papel, por exemplo, como mulher, como sociedade, não é dar esse julgamento, é ajudar a acolher aquela pessoa, fazê-la perceber o seu contexto. Gente, quantas pessoas já chegaram comigo na clínica com relacionamentos tóxicos, né? E a gente não pode falar para o nosso cliente porque o nosso conselho não permite. Imagina, você tem que terminar agora com esse seu parceiro ou sua parceira. A gente não pode fazer essa intervenção porque a decisão é muito do nosso cliente. Então a gente pergunta para ele o que ele quer, o que você quer. E não é incomum a pessoa falar assim, eu não quero terminar a relação,
mas eu quero saber lidar melhor com tudo isso. Então, qual é o nosso objetivo ali, enquanto psicóloga? Ajudar essa pessoa a fortalecer a autoestima, ajudar essa pessoa a fortalecer sua autoconfiança, para que ela se percebendo, e é impressionante a transformação, como é eficaz. Quando ela se dá conta, quando ela se percebe, ela olha pra gente e fala assim, nossa, Vânia, eu não quero mais estar nessa relação. Na verdade, o que eu quero, no fundo, não é me adequar a isso, é sair disso. Ou seja, ela só consegue ter essa percepção depois que ela se fortalece emocionalmente e psicologicamente. É uma coisa que eu escuto muito. Poxa, eu tinha certeza que ele ia mudar. As mulheres torcem muito por isso. Isso eu tô falando da minha experiência prática, tá? Eu vejo, quando eu converso com as mulheres, não, eu achava que ele ia mudar, a tendência, como eu falei lá no início, é piorar, infelizmente. Entendi. Assim, não que vocês sabem que eu acredito muito na mudança, tá, gente? Eu acho que é possível a pessoa mudar a hora que ela quer. Quando você começa a perceber que ela não está disposta a mudar, se ela não tem sinais de mudança, assim, em todos os aspectos, não só de violência doméstica, ela não tem, ela tá bloqueando a capacidade dela de crescimento. Você tá disposta a estar numa relação como essa, né? Pense sobre isso. Nossa, uma enxurrada de comentários aqui. Tá, vamos lá. Exatamente. Nossa, bater. Peraí, tem que ser um pouco mais pra cá. Show de bola. Tá, já foi isso aqui. E hoje, a propósito, um caso de um marido que tirava fotos da esposa nua. Eu vi esse caso também, Júlia. Enquanto ela estava dormindo. Isso é violência doméstica. Isso é violência doméstica, amor? Você não pode divulgar fotos de pessoas que estão em situações nuas, despidas. Você não pode divulgar essa violência doméstica. Pois assim. é, né? Olha, bom. uma coisa importante que eu queria conversar com vocês, essa questão, o que é violência doméstica na violência doméstica, porque às vezes a mulher ela quer procurar a delegacia e pedir uma medida protetiva apenas se ela sofreu alguma infração penal, sofreu alguma coisa, e não necessariamente, tá? A medida protetiva, ela possui, isso é importante, ela possui natureza autônoma da esfera criminal. Então você pode estar sentindo apenas ameaçada, coagida. Aquele indivíduo ainda não fez nada, mas existe a possibilidade que ele faça, ele está mostrando sinais de ser uma pessoa violenta. Você pode, na delegacia, pedir uma medida protetiva, dizer que está se sentindo ameaçada sem relatar crime nenhum. A medida protetiva ela é autônoma e pode ser deferida sem existência de um crime. Isso é importante, que muitas mulheres, não, mas ele não fez nada, por isso eu não pedi uma medida protetiva. Não está vinculada a medida protetiva com a esfera criminal. Ela possui natureza autônoma. Ou seja, de maneira resumida, se você fica tirando foto nua da sua parceira, né, e divulgando, né, sem o consentimento dela, isso é um crime. Isso é configurado como um crime. Então, assim, né, se você entende que isso é algo normal, aceitável, tranquilo, né, a gente está esclarecendo aqui que não é. E aí você vai precisar responder por isso, obviamente, né? No caso da moça que fez a pergunta no início, que ela não é casada, já sofreu agressão do marido, vocês acham que se a pessoa casar, essa agressão pode continuar e se intensificar depois que casar? Com certeza, se a pessoa não tiver capacidade de mudança, isso pode piorar muito, porque o que essa pessoa vai estar aceitando, o que ela faz? Ela reforça o comportamento de agressão do cara, né? Então, por exemplo, ele vai entender o quê? Que, tudo bem, então se eu der um soco nela, porque ela vai estar sempre aqui, né? Tudo bem se eu der um puxão de cabelo, se eu empurrar contra a parede, se eu enforcar, porque ela vai estar sempre aqui. Então, na hora da minha raiva, ao invés de eu tentar lidar emocionalmente com a minha raiva, vai fazer uma meditação, vai fazer uma atividade física, vai fazer qualquer coisa. Não, eu extravaso agredindo ela. E como ela aceita, vou fazer isso sempre. A gente chama isso de reforço de comportamento, que eu sempre falo muito aqui nas minhas lives, tá bom? Exatamente, olha, Jéssica, o Vinícius, tá todo mundo aqui. Veja, gente, a falta de informação termina escravizando algumas mulheres, com certeza, Nancy. Por isso que a gente tá aqui esclarecendo pra libertar mesmo. Não é só bater, a violência física já é o grau máximo de violência doméstica. É isso mesmo, Júlia, a gente falou isso no início da nossa live. Às vezes falam assim, o que motivou ele bater em você, tipo, como se a mulher tivesse culpa do homem bater nele. Boa, exatamente isso. Devemos estar igual a questão do estupro, né? Nossa, você foi estuprada porque tava com uma mini saia, você foi estuprada porque tava de biquíni, assim, como assim? Né? Como se a culpa fosse da vítima. Uma loucura isso. Devemos estar atentas até a maneira que a pessoa que está ao nosso lado trata a própria mãe. Importante isso. Ou as suas pessoas próximas. Muito provável o homem que trata uma mãe mal irá fazer o mesmo com a parceira. É interessante esse seu comentário, Flávia, porque assim, veja bem, qual é a minha referência, eu como homem, qual é a minha referência máxima de mulher? Minha mãe. Então, se eu não respeito a minha mãe, que ela tem um vínculo comigo, né,
um super vínculo afetivo, como é que eu vou respeitar qualquer outra mulher? É igual a questão se eu não respeito as minhas autoridades, como é que eu vou respeitar meu chefe? Se eu não respeito meu pai e minha mãe, que são minhas autoridades máximas, como eu vou respeitar meu chefe? Isso é uma regra? Não é uma regra. Por favor, né? Não vamos generalizar. Existem pessoas que conseguem entender, olhar para aquilo e falar assim, gente, isso aqui tá errado, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente, então eu vou tentar me policiar. Mas tem gente que acha super normal e vai reproduzir esse comportamento. Boa, Flávia. E Túlio, isso vem muito da cultura de que a mulher tem a capacidade de mudar o homem. É por isso que as mulheres acreditam com todas as forças que vai mudar aquele homem com amor, com jeitinho. Verdade. A mudança vem de dentro. Eu falo muito isso aqui nas minhas lives. Você pode até ser um gatilho para a mudança do outro. E não tem problema, às vezes, você querer ser um gatilho para a mudança do outro na sua relação a dois, né? Se isso for recíproco, se a pessoa ela tiver uma boa capacidade de transformação, não tem problema. Mas não é uma responsabilidade minha mudar o Túlio, não é uma responsabilidade do Túlio me mudar. A gente pode ser gatilho para isso. É minha responsabilidade fazer isso e é a responsabilidade dele fazer isso também. Então a gente tem que ter uma relação onde os dois estejam dispostos a se desenvolver como pessoa. Esse um dos grandes segredos de uma relação bem-sucedida. Os dois estão dispostos a ser melhores todos os dias. Aquela frase que eu sempre falo aqui. Se você não conseguir olhar para o seu parceiro e o seu parceiro não conseguir olhar para você e pensar, caramba, nós somos pessoas completamente diferentes do que éramos quando nos conhecemos, porque estamos muito melhores, então não está tendo crescimento nessa relação, beleza? Obrigada por responder, penso do mesmo jeito. Que live é essa? Maravilhosa. Obrigada, Nancy. Geralmente um bom filho será um bom marido. Não necessariamente, Franci. Tá vendo? Não necessariamente um bom filho será um bom marido. A chance disso acontecer é muito grande, porque aquela mãe educou esse filho para tratar bem as mulheres. Mas isso não é uma regra, tá? Assim como nem toda boa filha vai ser uma boa esposa. E você vai ser uma boa esposa se você se dedicar para isso, um bom marido se você se dedicar para isso, um bom profissional se você se dedicar para isso, um bom amigo se você se dedicar para isso, tá bom? Não é necessariamente uma regra. Vamos lá. Esse aqui, na verdade, é uma pergunta grande, me fizeram no inbox. Sempre me pergunto se sofri realmente violência doméstica. Meu padrasto gritou comigo e me humilhou. Me senti ofendida e com medo, pois foi então agressivo. Porém, foi um único episódio. Isso configura violência doméstica? Pode configurar. Difícil dizer esse caso específico, se foi ou não, tem que ter mais detalhes, mas o fato de ter acontecido apenas uma vez é indiferente para a violência doméstica. Se aconteceu apenas uma vez e tiver os elementos da violência doméstica, pode configurar sim, tá? O fato não precisa ser algo reiterado para se configurar a violência doméstica. A corrente, né? Essa pergunta aqui tá incompleta, eu vou deduzir aqui, né? E se pelo medo não poder sair de casa e perder meu emprego? Ou seja, eu acho que essa pessoa tá dizendo assim, se eu denunciar, mas aí eu ficar com medo da pessoa vir, sei lá, fazer alguma coisa comigo e eu acabar não indo trabalhar, perder meu emprego, como é que é isso? Tá. Então assim, existe uma medida que é uma medida de manutenção do vínculo trabalhista. Então, o que acontece muito, é bem comum. A vítima vai até a delegacia da mulher, relata que sofreu uma violência e está com muito medo. Ela pede abrigo. No momento que ela pede abrigo, ela vai deixar de frequentar o emprego dela, né? E depois do abrigo, ela diz, olha, eu vou me mudar para minha casa da minha mãe no interior. Então, aí mesmo que ela não vai poder mais poder comparecer ao emprego. O que ela pode pedir para o juiz? Uma medida de manutenção do vínculo trabalhista. O juiz determina, até o prazo máximo de 6 meses, que ela irá manter aquele vínculo. Ela vai receber o salário dela por até 6 meses, mesmo sem comparecer no posto de trabalho dela. Por quê? Porque ela não está comparecendo porque ela está sendo desidiosa, porque ela não quer trabalhar. Ela não está comparecendo porque ela teve que mudar, porque ela está com medo de sair de casa, ela sofreu uma agressão no rosto, uma coisa impossibilitada, está com vergonha, está com medo, enfim, todos os motivos. O juiz pode manter o vínculo por até 6 meses. Os primeiros 15 dias quem paga é a empresa e depois quem paga o salário dela é o INSS. E tem outras medidas também, né? Por exemplo, que a mulher ela muda de cidade e quer matricular o filho em outras escolas. Sim, eu estava conversando com a Vânia, tem uma medida... Eu estou falando das medidas menos conhecidas, porque essa medida de proibição de contato, aproximação, as pessoas conhecem mais, mas tem outras, por exemplo... A vítima, esse mesmo caso, a vítima mudou para o interior porque tem uma mãe que mora no interior. Nesse caso, ela pode pedir para o juiz que determine a matrícula ou a transferência dos filhos para uma escola que esteja no interior para receber esses filhos, porque ela mudou, não foi porque ela quis, ela mudou porque ela foi vítima de violência. E se não tiver vagas na escola? Não é justificativa.
o filho vai poder assistir às aulas como excedente até que surja uma vaga e a escola é obrigada a receber o filho. Mesmo que não tem como dizer não tem vaga. A escola vai ser obrigada a receber o filho. Então existe uma preferência de matrícula e uma preferência de transferência para a mulher que é vítima de violência doméstica. Interessante isso, né, gente? Vocês sabiam disso? Eu não sabia, por exemplo, né? Pra gente ver, assim, como a falta de conhecimento, né? Imagina, e a gente tem... Por isso divulga essa live. Por isso divulga essa live, porque, por exemplo, eu teoricamente sou psicóloga, né? Tenho esse entendimento e tal, mas não sabia disso. Então imagina uma pessoa que às vezes ela não tem todo esse entendimento, o medo que ela não sente de denunciar, né? Imagina, meus filhos vão perder a aula, né? Eu não quero prejudicar o estudo da minha criança. Não posso deixar de trabalhar. Eu não posso deixar de trabalhar, então eu vou me sujeitar a tudo isso. Tá vendo? Também não sabia dessa informação. Uma amiga minha vivia um relacionamento abusivo depois de tantas brigas e agressões do namorado. Ela resolveu denunciar ele depois de anos sofrendo agressão. Maravilhoso, né? E a gente tem que apoiar essas mulheres, tá, gente? Gente, olha, a gente tem que dar suporte emocional para essas pessoas. É muito constrangedor, é muito dilacerante emocionalmente uma pessoa que vive isso. Então, assim, o que a gente menos precisa é de julgamento nesse momento. Então, assim, mas também se sujeitou aqueles comentários assim que a gente acabou de falar, né? Que a gente não tem que evitar ao máximo. Por quê? Porque essa pessoa ela precisa do seu suporte emocional, né? Pra poder sustentar e acreditar que o que ela tá fazendo é bom. Uma crítica que eu vejo muitas mulheres que sofrem violência doméstica é que, assim, elas utilizam a expressão, porque toda vítima de violência doméstica vai retirar a queixa, entre aspas, é a expressão que se utiliza, né? Mas tem que analisar o contexto. Por que ela vai, às vezes, retirar a queixa? A vítima, quando ela vai lá, muitas vezes ela vai contra a família toda. Um filho não quer que ela vá lá, não quer que ela vá lá porque ela fica chateada porque ela está indo lá denunciar o pai. A própria família dela diz, você vai acabar com um casamento de tantos anos, às vezes o ciclo de amizades, o ciclo religioso condena aquela atitude da mãe, da mulher. Então ela vai, depois ela volta para casa, fica sofrendo aquela pressão. 1, 2, 3 do mês, ela quer saber, não quero mais isso, ela vai lá e retira a queixa. Às vezes ela é pressionada nesse contexto a retirar a queixa. Ou seja, ratificamos então a ideia de que a gente precisa dar o suporte para essas mulheres, de apoiar. Né? Fazê-la entender que sim, você está tomando a atitude certa, você não está tomando a atitude errada, né? É meio óbvio pra gente, mas para algumas pessoas não é tão óbvio assim, e esse suporte emocional é muito fortalecedor para ela, tá? Muito esclarecedor. Também não sabia, olha, quantas pessoas não sabiam. Depois da última agressão, a mulher tem quanto tempo para denunciar? Depende da infração penal, tá? Porque existem, agora eu vou ter que entrar aspectos técnicos, não vou entrar muito para não ficar muito confuso. Mas, por exemplo, tem os crimes de ameaça. Os crimes de ameaça você tem até 6 meses para denunciar. Você tem até 6 meses para poder procurar a delegacia e informar que essa ameaça ocorreu. É um exemplo. Lesão corporal, 8 anos. Para você ir lá relatar uma lesão corporal, é muito tempo, né? Lesão corporal qualificada, que é a lei da Lei Maria da Penha. Então depende da infração penal, depende da circunstância, tem prescrição, decadência, são aspectos técnicos que não convém entrar agora. Mas o tempo que você tem que procurar depende da infração penal. Tá, mas assim, bora pros mais comuns, por exemplo, uma agressão física. Tá bom, então vamos lá. Lesão corporal, 8 anos. Vias de fato, que é a agressão que não gera lesão, por exemplo, um puxão de cabelo, um empurrão, um coque, isso chama vias de fato, que é uma contravenção penal. Qualquer tipo de agressão que não gera lesão, alteração do estado físico, 3 anos. Perturbação da tranquilidade, o indivíduo vai lá na casa, manda 10 milhões de mensagens, toca a campainha à noite, joga pedrinha no vidro para poder a mulher acordar porque ele quer falar com ela, vai no emprego, fala com as amigas. Entendeu? Isso é uma perturbação da tranquilidade, aquela reiteração do indivíduo, o conhecido como stalker. 3 anos também. Ameaça, você tem 6 meses para procurar a delegacia e dizer que aquilo aconteceu. 6 meses para representar a ameaça. Então, lesão corporal, ameaça, vias de fato, perturbação da tranquilidade são as mais conhecidas. E são esses prazos. É importante frisar que também existem muitos homens que sofrem relacionamento abusivo. Verdade, Aline, a gente falou isso logo no início da live, né? Que isso não vai estar
Não vai ter a proteção, né, da Lei Maria da Penha. Mas tem a proteção do Código Penal. Do Código Penal, entendeu? Então, por exemplo, se o indivíduo... Se eu dou um soco na minha companheira, eu vou responder por lesão corporal qualificada pela violência doméstica. É uma violência mais, vamos dizer, um crime mais grave, uma pena maior. Se a minha companheira me dá um soco, ela vai responder por lesão corporal também. Mas não vai ser abarcada pela Lei Maria da Penha, mas eu tenho também todo um código que me protege. Entendi. E pra fechar com chave de ouro, se você tiver pergunta, por favor, aproveite pra deixar aqui agora, tá? Porque... E outra coisa, gente, por favor, compartilhe essa live. Porque tem muita gente precisando ouvir isso aqui, né? Foi o que a gente acabou de falar. A gente, com todo o entendimento que a gente tem, muitas coisas que foram mencionadas eu não sabia, né? Essa questão da escola, né? Essa questão do emprego, que é garantido, né, pra mulher que sofre violência. E imagina quantas pessoas não sabem disso e estão morrendo de medo de denunciar, preocupadas com, né, as consequências da denúncia. Pra fechar com chave de ouro, vamos falar... A Nancy, kkkk, depois dessas explicações, deve ter homens tensos. Olha, isso, como a gente falou, tem a educação, que é um dos vieses da Lei Maria da Penha, mas tem a questão da repressão também, e a repressão, ela é educativa. Tem muitos homens que precisavam ser presos uma vez em flagrante, mas eu só empurrei, mas foi só isso, eu fui preso em flagrante, me tiraram da minha casa só com a roupa do corpo por uma medida protetiva. É isso mesmo, só por um xingamento, eu perdi minha casa, fiquei fora da casa durante 6 meses, só por isso. E é educativo também a Lei Maria da Penha, e às vezes é um jeito que só assim o indivíduo poderia aprender. É verdade, gente. Tem gente que vai aprender pelo amor, né, pela educação, e tem gente que vai aprender pela dor, né, recebendo as devidas punições. Por isso que as punições, elas são importantes. Porque elas alcançam um determinado tipo de homem, né? Para finalizar, amor, alguns serviços do sistema de proteção à mulher submetida à violência doméstica. Preste atenção que isso é muito importante. Bom, eu já falei a primeira, a DEAN, Delegacia Especializada. Se no seu município tem, você procura a DEAN, se não, você procura a delegacia. Lá você pode pedir as medidas protetivas, como eu falei. Proibição de contrato, proibição de aproximação, a questão, eu falei, da matrícula, a manutenção do vínculo de emprego, tem várias opções lá, restituição de bens. É uma coisa muito importante também, a recondução ao lar, essa é muito importante. O indivíduo diz assim, olha, sai de casa, sai com a roupa do corpo, vai embora. Ele tranca a porta, a mulher fica do lado da rua na chuva sem nada. Ela vai lá na delegacia e diz, olha, eu acabei de ser expulsa de casa. Ela pede a recondução ao lar, ela vai com os policiais lá, o juiz defere, né? Os policiais tiram o indivíduo da casa e reconduzem ela ao lar, levam ela de volta para casa. Então essa é uma medida protetiva importante também. Então procure a DEAN, explique a sua situação. Não é preciso decorar todas as medidas protetivas. DEAN é a Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher. Por quê? Não precisa decorar. Porque quando você chegar lá e explicar a sua situação, o delegado é obrigado por lei a listar as medidas protetivas que se adequam ao seu caso. Então, sair de casa, você só precisa dizer, olha, sair de casa, não tenho para onde ir, estou com medo de perder meu emprego. Aí o delegado vai dizer, olha, existem essas medidas protetivas, você quer? Só basta dizer sim e assinar um formulário que vai ser direcionado ao juiz. O DEAN é o primeiro serviço que eu queria falar. Os abrigos, eu já falei. No momento que você chega lá na Delegacia da Mulher e diz que está com receio, porque não pode sair na rua, já tive casos assim. Eu estava numa sexta-feira no Ministério Público e a vítima chegou e falou, olha, eu estou sendo perseguida, ele está com uma moto e uma arma. Eu não posso sair na calçada agora que eu corro risco de ser assassinada. E aí eu falei para ela, olha, eu não tenho nem alimento, ela falou, para comer. Eu falei, olha, então vou fazer o seguinte, eu vou lhe encaminhar para um abrigo, lá você vai ficar sob a proteção do Estado. E ela foi de lá para o abrigo e ficou lá, não lembro quanto tempo, mas ficou um tempo razoável. Então nós garantimos, o abrigo é uma garantia do Estado de que você vai ficar 100% protegido. É complicado porque ela sai de toda a logística dela, mas é uma proteção para situações extremas. Pelo menos até a gente conseguir a prisão em flagrante, a prisão preventiva dele. O abrigo também é algo importante. A Patrulha Maria da Penha é algo também muito importante. No momento que você vai pedir o deferimento das medidas protetivas, o juiz vai avaliar e dizer, como acho que foi a Nancy que falou lá em cima, mas às vezes não é suficiente o deferimento das medidas. O juiz vai avaliar isso caso a caso
ele vai ver nas situações de peculiar gravidade, ele vai determinar o acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha. O que é a Patrulha Maria da Penha? É um efetivo da Polícia Militar que foi separado, destacado para fazer o acompanhamento de vítimas que sofrem violência doméstica. E de forma bem resumida, eles vão periodicamente, eles têm uma lista de mulheres e vão periodicamente à casa dessas mulheres e fazem um relatório. Eles Comigo é assim, né, gente? Vocês sabem, live comigo, meu celular sempre cai. Então, já até quebrou alguma coisa aqui, Senhor da Glória, amor. Tá chegando agora aqui, mas assim, quem me acompanha sabe. É assim, é? Se não fosse minha live, não cairia o meu celular. Vai, amor, pode continuar. Então, a Patrulha Maria da Penha é isso. Então, o PM, ele vai lá e anota, olha, você está sob medidas protetivas há tanto tempo, ele continua cumprindo as medidas, não está cumprindo, o que está acontecendo, como a senhora está. Esse relatório é mandado tanto para o Judiciário quanto para o Ministério Público e nós vamos avaliar. Já teve casos que o Ministério Público pediu prisão preventiva com base em relatório da Patrulha Maria da Penha. Então, basicamente é isso. A PM vai até a sua casa ver como está o andamento das suas medidas protetivas. E, por último, o Ligue 180. O Ligue 180 é um disque denúncia mantido pelo Executivo Federal, pela Presidência da República. Você liga para lá, a Brasília tem uma central que recebe todas essas denúncias e depois ela distribui. Vai para todos os estados, para todos os municípios com base na sua... E a gente é obrigado a dar um reporte. Então, se chega uma notícia de que uma mulher foi agredida no bairro da Pedreira, na sexta-feira, às 14 horas, a gente tem que relatar para a Presidência da República. Olha, nós apuramos, fomos até a casa da pessoa, e o relatório é esse, nós somos obrigados a dar esse retorno para a Presidência. Então, esses 4 serviços são importantes. Eu tô rindo de um comentário que ela... Laininha, cara de pau, esse seu companheiro de hoje é muito bonito. A gente perde a concentração, é bonito mesmo. A sorte que eu não sou ciumenta. De quanto em quanto tempo a PM vai na casa? E aí, amor? Assim, é com base na quantidade de vítimas que eles têm. O efetivo é reduzido, né? Então é com base no número de vítimas que estão sendo acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha. Não tem um prazo específico estabelecido, mas são visitas periódicas. Perfeito. Então vamos lá, que tem alguns comentários. KKKKK, acontece todas as lives da queda do celular. Vânia, quando a mulher aprende a se valorizar, ela evita ter esse tipo de relacionamento, estou certa? Sem dúvida nenhuma. É o que eu sempre falo aqui, Laininha. Você define os seus valores e faz escolhas relacionadas baseadas nos seus valores. E se o seu valor for respeito, se for lealdade, crescimento contínuo, enfim, você não vai querer se sujeitar a uma relação onde a pessoa não consegue te entregar todas essas coisas, tá? Aqui a França estava falando de um caso, minha mãe viveu esses casos durante 33 anos, meu Deus, foi traída há anos, eu cresci vendo tudo isso sem poder ajudar. Perfeito, França. Agora entendendo, a gente já pode, né? Só o entendimento já contribui muito, né? Esses projetos que acolhem e protegem são incríveis, verdade. Gente, como falta de entendimento, né? Eu aqui, eu tô aprendendo muito nessa live. Tinha muita coisa que eu realmente não sabia. Te conhecia, eu sou casada com um cara que trabalha com isso há 7 anos. Entende? Olha a importância da gente divulgar esse conteúdo, tá? Já passei por quase tudo isso, aí hoje não permito que faça isso comigo, tá certo? Você tem que... Relacionamento, é o que eu sempre falo assim, você ama muito o outro, mas você tem que se amar muito mais, né? Não dá pra você estar numa relação onde você ama o outro mais do que a si mesmo. Então, porque se o outro... Você ama o outro, aí o outro quer te bater. Então, como você ama, você se sujeita porque você aceita, graças pelo fato de você amá-lo mais do que você mesma, entende? Que mais? Eu aprendi muito com a Vânia, me impor, me valorizar, contribuir para uma melhor condição no relacionamento, que bom, fico muito feliz com isso. Não é fácil sair de um relacionamento abusivo, é verdade, não é fácil. Existem muitas questões envolvidas, o julgamento passa a ser mais uma agressão, verdade, que a gente falou sobre isso. A quem vive essa situação, divulguem essa live, muito bom. As pessoas não sabem o quão ampla é a Lei Maria da Penha, verdade, a gente não sabe mesmo. Vou buscar saber mais sobre essa lei, obrigada por compartilhar essas informações, de nada, a gente fica muito feliz de poder esclarecer aprendemos tanto, né? Essa live tem que ir pro feed, vai. Eu aprendi demais. Doutora Vânia é maravilhosa. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Bárbara. Fico muito feliz. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Divulguem esse conteúdo. Porque as pessoas precisam saber disso. A gente, né? Foi o que eu acabei de falar. Eu casada com um cara que trabalha 7 anos no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Aqui na nossa região, no estado do Pará. Eu não sabia muitas coisas, aprendi. Então, quantas pessoas
por falta de entendimento, estão com medo de fazer a denúncia, né, de tomar as providências necessárias. Muito obrigada, foi um prazer, amor. Deixa uma palavrinha pra galera. Bom, pessoal, é isso. Acho que divulguem, tem muita informação que pode servir para pessoas que estão sendo vítimas de violência. Se você estiver sendo vítima de violência, procure os órgãos especializados, procure a DEAN, procure o Ministério Público. A gente fica ali na Ângelo Custódio, na Cidade Velha, no andar térreo. Pode me procurar, eu tô lá. Verdade. E tem a DEAN também. E tem todos os serviços que foram falados. É importante, divulguem, que acho que a informação é a melhor forma de prevenção, com certeza. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande beijo, boa noite. Até quarta-feira, em 20h47 tem mais aqui. Tchau, gente. Tchau. Vamos deixar disponibilizado essa live aqui, tá bom? Beijinhos.